E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos. E esse é o Evoluindo Pra Quê? Ou por que a gente tá aqui? Ou por que é tão importante a gente tá aqui? Por que é tão necessário a gente tá aqui? Muitas vezes a gente começa pesquisando, analisando, se construindo, né? Independente do tema, seja uma questão emocional, seja uma questão psicológica, seja uma questão espiritual, seja qualquer tipo de coisa que você precise fazer, qualquer tipo de coisa que você precise aprender, qualquer coisa da vida, a gente aprende vivendo, né? A gente aprende na prática, a gente aprende todos os dias, um pouquinho, todo dia, né? E é muito fora quando tu sai de um livro e tu vai pra prática. E aí tu chega num nível que existe uma frase e uma ação. Uma frase e uma realização. Uma frase e uma reação. Quantas vezes na tua vida tu deixou de viver essa frase? E não é uma frase pronta, é uma ação, é uma situação que você simplesmente deixou passar. E você não estava pronto para isso. E aí o tempo passa e aquilo volta. Não estava 100% fixado, né? 100% realizado. E aí aquilo volta, e volta, e volta, e volta. Mas quando você está praticando ações de diversas formas, de diversas ações, isso em qualquer área, seja trabalho, seja estudo, seja pessoal, seja social, você esquece de muitas vezes de fazer aquilo pra ti, né? Então, não esqueça de fazer as coisas pra você, mesmo na ação, por exemplo, da rotina diária. Eu acabei entrando num fluxo de rotina diária que eu deixei de lado quem eu era, deixei de lado a câmera, por exemplo, e a minha voz, né? Deixei de lado as coisas e fui viver, né? A construção de alguém novo, de alguém totalmente do zero, numa outra área da vida. Não deixe de olhar para ti, mas não deixe de aprender com as pessoas, com as coisas, com a tua rotina, né? Veja sempre uma frase de alguém que fala, de alguém que muitas vezes não vai te responder na hora, mas utilize ela, né? Reflita sobre ela e procure uma ação, porque não adianta você ficar com aquilo na cabeça e muitas informações só pra ti. A gente tem, sei lá, 70, 80 anos nessa antiga ou primária ou atual vida que passa muito rápido. Às vezes a gente esquece de falar as coisas para as pessoas. E é tão bom quando a gente fala as coisas para as pessoas. É tão bom quando as pessoas ficam, nossa, você falou isso, eu pensei que você nunca falaria isso. É tão gostoso quando as pessoas te olham e dizem, nossa, foi você que falou essa frase. E aquilo mexe com a pessoa. E é tão bonito porque não é sobre você entregar algo a alguém. É sobre você deixar aquilo não te machucar. Sobre não deixar aquilo te remoer. Sobre desapegar. Sobre ir. E quantas vezes a gente fica matutando coisas e ações e coisas e coisas e coisas, coisas, coisas e coisas e coisas na cabeça. E às vezes a gente esquece da gente. Mas quando você se encontra com você na ação verdadeira, e você sabe qual que é da tua vida nesse momento, eu não preciso te falar. Você sabe. A gente sabe. A gente tem essa ciência bem clara
dentro da gente. E ela não é uma voz superior. Ela não é algo místico. Ela é a sua consciência, a sua mentalidade, a sua vida. E quantas vezes, às vezes, a gente esquece ou a gente quer esquecer aquilo que realmente importa, que é olhar pra gente e aí sim a gente fazer as ações. Porque quando a gente faz as ações pra gente, a gente não espera nada do outro, a gente só faz. E é tão bom fazer as coisas pra gente, seja assistir um filme, seja ler um livro, seja caminhar, correr, estudar, ou até mesmo não fazer nada, não pensar. Às vezes a gente leva o pensamento num mundo 24 horas ativo, com 200 mil redes sociais, com tudo, esquece de parar e de olhar a vida que a gente quer ou a vida que a gente tem. E a partir daí tomar ações para que a gente consiga se construir. E eu tenho certeza que deixar isso extremamente de lado e ligar o grandíssimo não tô nem aí pra nada é a maior desculpa que você pode dar pra si mesmo. E essa desculpa, ela é ruim porque ela volta naquilo que eu comentei. Ela vai voltar. Aquela frase vai voltar. As coisas irão voltar. E não adianta você fugir delas, porque você precisa delas pra ir pra frente ou pra deitar da cama e não matutar coisa alguma. Coisa alguma é palavra demais. Talvez aquela coisa você não vai matutar mais. Então, se dê esse presente hoje de olhar para aquilo que não é bom ou para aquilo que você acaba deixando de lado e que está guardado numa caixinha empoeirada lá atrás. Caixinha ao qual você disse: não vou tocar nesse assunto, eu não vou mais mexer nisso, eu não vou mais falar sobre, eu não vou dizer aquilo que eu preciso dizer. Aquela caixinha que muitas vezes você olha e diz: nossa, mas eu preciso falar aquilo pro outro, eu preciso dizer, eu preciso ajudar o outro, eu preciso abrir os olhos do outro. Será que quando você tá olhando tanto pro outro, não é os teus olhos que precisam abrir? Não é a tua vida que você precisa mudar? Não é as tuas ações que você precisa fazer diferente? Não é uma procura externa, é uma procura interna. E cada vez que você aprende isso e isso vai vindo aos poucos, você vai vendo que a busca externa, ela acaba sendo natural. E as coisas, elas vão acontecendo gradualmente na tua vida, sem uma ação exata. Mas você tem que fazer a ação de pelo menos pensar sobre si, pelo menos de olhar para si e de dizer assim: eu preciso ir até lá, eu preciso chegar até aquele ponto. E não é ser coach, não é ser, nossa, faça isso, 10 regras sobre a vida. Porque não é 10 regras sobre a vida para todo mundo. São as 10 regras da tua vida que acaba gerando o todo. Como abrir a câmera e falar hoje, depois de mais ou menos um mês numa escória de dizer: eu não tenho nada para falar. Mas eu estava procurando o que dizer. E quando a gente acha, a gente tem que mostrar. Seja por um casamento, seja por um namoro, seja para dizer aquilo que você precisa dizer para uma pessoa, seja aquilo que você precisa fazer para ti, seja aquilo que você precisa construir em si mesmo. E não deixar de lado, não deixar as caixinhas empoeiradas lá atrás, não deixar aquilo que é você de lado. Não deixe de lado quem você é. Não deixe as pessoas falarem o que elas pensam. Não deixe isso te atingir. Porque
é uma cascata, né? Que começa numa nascente, em algum lugar muito bonito. E essa cascata é você. Você é a cachoeira. Você é o rio. Você é a nascente. Que muitas vezes você esconde de si mesmo. Que você deixa de lado. Que você vive pro outro aquilo que você sempre quis fazer, né? Aquilo que você sempre pensou em fazer. Então, anote um passo 1, um passo 2, um passo 3, um passo 4, um passo 11º e deixe a vida se encarregar de fazer o que ela precisa fazer com tudo aquilo que você irá fazer. E não aquilo que você ficou só matutando. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então faça. Não tenha medo, não se esconda. Não deixe passar a oportunidade que é fazer aquilo que você mais quer fazer e que tá te incomodando tanto quando você deita e quando você tá sozinho, quando não tem ninguém pra dormir com você, quando não tem ninguém pra te relaxar, quando não tem ninguém pra te descansar, porque esse alguém tá dentro de você. Não tenha medo de olhar pra si. Não tenha medo de fazer mudanças. Não tenha medo de tomar atitudes. Porque aquela frase volta. Aquela situação não passa. Não deixe que ela fique te amassando por conta de não falar, por conta de não tomar uma atitude, por conta de não ir ao lugar que você precisa ir. E aí, eu não sei qual que é o lugar que você precisa ir. Eu não sei qual que é a frase que você precisa ouvir novamente. Eu não sei o que você pensou nesse momento. Mas é exatamente nisso que você tem que colocar toda a tua energia para que aquilo seja levado. Não importa para onde vai ser levado. Você só precisa deixar ir. Deixar ser levado. Que as respostas chegarão. Não precisa de todas as respostas no momento. Não precisa de todas as situações no momento. Não precisa de nada. Quer dizer, precisa de ti. Você consegue te achar? Você consegue olhar para si? Você consegue criar um plano? Talvez uma estratégia para fazer com que aquilo se torne uma realidade? Ou, como eu falei, deixar aquilo ir? Esse é o recado do dia de hoje. Eu acho que é o que eu precisava abrir a câmera e falar. Então olhe pra si. Olha as caixinhas que estão empoeiradas lá atrás. Aquelas coisinhas que você tava pensando, matutando, tu não lembrava, tu não sabia. Reflita. Coloque no papel, escreva, leia. Mas não deixe aquele papel ser colocado novamente em uma caixinha que vai ficar empoeirada. Porque no final das contas, ela sempre vai estar ali. Então deixe ela aberta e revisite ela, caso precise. Mas tire a poeira e tome uma ação. Muito obrigado pelo acesso, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que não se esqueça, espero eu, que seja amanhã. Comente e se inscreva no canal. Compartilhe também, né? Até o próximo vídeo. Beijo.